Bem-vindos ao Retail Media FCcast, eu sou o Eric Mourão e hoje eu tô aqui com dois amigos, tô com o pessoal da Spock Data Monetization, a gente tá aqui com o Felipe Ramires, que é o fundador, e a gente também tá aqui com a Rafa Gouveia, e dois profissionais com tremenda experiência. Vai ser um bate-papo super gostoso aqui, muita experiência, bastante resultados aqui que eles estão entregando, muita coisa legal para conversar. Então, queria agradecê-los e passar a bola para vocês se apresentarem. Rafa, Felipe, um prazerzaço estar com vocês. Vamos lá, ladies first. Bom, vamos lá. Bom, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Eric. Vamos lá, como que eu comecei, né? Como que eu cheguei aqui em Retail Media? Basicamente, eu tô há mais de 12 anos aí no mercado de varejo, né? E eu comecei no marketing como um todo, então eu estive do outro lado da cadeira comprando muita mídia. Passei pela Raia Drogasil, vi a Impulso nascer ali, né, no camarote. E depois fui para a Daqui, então minha última experiência antes de chegar aqui foi a Daqui, onde eu tive a oportunidade de reestruturar toda a área de Retail Media, da parte de produto, precificação, mensuração, enfim. E ajudar, de fato, o time de vendas a monetizar em cima disso, né? E, por fim, hoje estou aqui na Spock, né? Vim assumir a área de ads da Spock, depois a gente vai contar um pouquinho mais. Mas estou aí com o Felipe. Obrigada pela oportunidade, inclusive. E, enfim, trabalhando muito para a gente conseguir, de fato, fazer esse mercado de Retail Media crescer. Boa. Filipão. Nada, primeiro de tudo, muito obrigado, Eric, pelo convite. Obrigado pelas palavras, Rafa. Para mim é um honor, uma honra ter uma pessoa de teu calibre trabalhando com a gente. Muito agradecido. Já aqui no Brasil, vivenciando muita transformação dos 18 anos que estou aqui neste lindo país, e vivenciando muita transformação desde o ponto de vista do que monetização de dados e, claro, o efeito da monetização de dados e tudo o que acontece no mundo de mídia, incluindo retail media. Então, tive passagens, tive mais de 20 anos de Kantar, em diferentes posições C-level para a América Latina, onde tive a oportunidade de conhecer muito esse âmbito de mídia, pesquisa, de medição, de branding, de todo tipo de coisas. E daí deu a louca e fui para a Rappi, para ser Rede Global de Monetização de Dados. Foi uma experiência espetacular, onde aprendi muito também, aprendi a trabalhar, sobretudo, um novo mundo 24/7, né, de velocidade, de muita tecnologia. E agora, nos dois últimos anos, estamos ajudando aí com a Spock, basicamente, a percorrer toda essa jornada de monetização de dados com diferentes players de mercado. Então, felizes com isso. Filipão, conta o que a Spock faz, como que ela se posiciona, assim, como que ajuda, quem são seus clientes, dá um relato aí para a gente conhecer um pouco a Spock. Claro, a Spock nasce de uma identificação de como se estão comercializando os dados hoje em dia em escala. A gente está vendo o surgimento de inteligência artificial que já existia faz muito tempo atrás, mas agora já em escala sendo disponibilizada, vamos dizer assim, massivamente. E isso traz consigo uma comercialização de dados muito maior, porque, lembrando que a inteligência artificial funciona com dados. Então, na medida que você tem mais dado e mais dado qualificado, você vai conseguir operar muito melhor tudo o que é relacionado a partir de dados. E aí que surge, então, a Spock Data Monetization para ajudar as empresas que têm um alto volume de dados a tornar esses dados uma fonte de receita, né? Mais do que uma fonte de custo, que é o que normalmente acontece, vira muito custo. Então, sabemos que as empresas investem muito dinheiro em dado, são rubros pesados, né? Nuvem, infraestrutura e assim, e nós ajudamos pela parte bonita do retorno trazer. Então, mídia é evidentemente uma grande fonte, e retail media uma grande fonte de monetização de dados. Então, nasce daí, nós ajudamos empresas com consultoria a criar essas áreas de negócio, mas também temos desenvolvido a área de ads, que é a que lidera a Rafa,
onde a gente está capturando inventários de mídia, mídias alternativas, mídias de altíssimo valor, para justamente, sei lá, ajudar elas a girarem pelo lado de inventários de mídia. E uma coisa sobre esse trabalho com os dados, não é só para retail media, vocês também ajudam, por exemplo, poxa, como é que eu vou vender mais, como é que eu vou personalizar, como é que eu vou fazer tudo isso? Quer falar, Rafa? Vamos lá. Sim, bom, essa é uma parte, a gente divide basicamente a frente da Spock em monetização interna e monetização externa, né? Então, quando a gente fala de monetização interna, é basicamente a gente estruturar e aprimorar os dados de uma empresa para conseguir mais receita através dos próprios canais internos da empresa e de todas as áreas, inclusive a área comercial, né? Então, sim, para melhorar o CRM, para segmentar mais a base, para trabalhar com insights e conseguir, de fato, criar mais produtos e proposta de valor dentro da empresa. E aí, quando a gente fala da monetização externa, é quando a gente entra na parte de mídia e como que a gente leva esses dados para fora para, de fato, rentabilizar. Tá? Este podcast tem patrocínio da Mega Mídia, especialista em potencializar resultados com inteligência no ponto de venda. Se sua empresa quer transformar o varejo em um canal de mídia lucrativo, com estratégia, execução e resultado, vale conhecer a Mega Mídia, especialista em trade marketing e retail media. A Mega também entrega soluções como digital signage, rádio indoor e ativações que fazem o ponto de venda vender de verdade. megamedia.com.br. Eu tenho uma curiosidade, porque eu fiquei muito tempo nesse mundo de Martech, né? E eu vi nascer o conceito de... antes de CDP tinha um nome, era DMP, tinha o DMP, aí DSP, enfim. CDP. A sopa de letrinhas, né? Mas hoje, como é que tá esse mercado, né? A gente vê a importância de... Enfim, queria que vocês falassem como, óbvio que cada cliente é um caso, mas via de regra, como é que funciona cada tipo de tecnologia, cada tipo de ferramenta, como que elas devem conversar, como que elas podem fazer? Queria um pouco entender, até uma curiosidade pessoal, saber como está hoje, porque quando eu estava fazendo isso já mudou um pouco. Poucos anos já mudou tanta coisa. O que acontece, Eric, é que a tecnologia ela vem se aprimorando dia a dia a passos muito rápidos, né? E não unicamente no setor de mídia, em todos os setores, né? Então, hoje em dia, vemos muitas startups surgindo com novas soluções, né? Então, desde medição, desde a parte de conexão de dados, colaboração de dados, integração de dados, ativação de dados, em escala, precisa muito para percorrer todo o caminho end-to-end, desde que você tem o dado, first party data, até você plugar isso com teu inventário, teus formatos de mídia, tudo isso ao longo do caminho, para programática, para bidding, enfim, isso tem toda uma série de ferramental ao longo do caminho muito grande. Agora, o que está acontecendo é que existe muita especialização, tá? Ao longo dessa jornada, até você enxergar um incentivo publicitário já no ar. E o que acontece? Isso, de algum jeito, tem tornado um pouco mais complexo esse cenário. Então, é mais complexo e muito intermediário. Então, existem ad servers, se ad server conecta com nuvem, não conecta com nuvem, se conecta diretamente com bucket do teu Azure, ou do teu AWS, ou onde tiver você hosteado teus dados, ou se você tem dentro um clean room, ou não tem um clean room, não se entende muito ainda o conceito de clean room, mas é um conceito que está vindo com muita força, cada vez vamos escutar muito mais, porque ajuda a integrar dados. Então começa a surgir uma série de novos players, de startups, de players já grandes estabelecidos, tentando como catching up. Então, é um mundo mais complexo para quem está, por exemplo, no tema de retail media, procurando quais que são as melhores tecnologias. É muito confuso. Eu vivenciei isso na própria carne, quando estava na RAP. Qual que eram as melhores tecnologias para XPTO. Em muito tempo você precisa colocar nisso para conseguir fazer um assessment
correto da ferramenta que precisa e que faz fit com o teu negócio. Então, é um mundo complexo. Hoje em dia se externaliza bastante isso, tanto nós também ajudamos um pouco nessa parte de identificar qual que é a melhor tecnologia para as empresas, de maneira que não seja nem muito grande, nem muito pequena, de acordo ao teu tamanho. Sim. Eu queria complementar que eu tenho uma visão também da complexidade hoje de uma CDP, enfim, e até falando do lado de quem comprava mídia, né, e tinha uma dificuldade gigante que eu acredito que as plataformas até hoje não conseguiram resolver, que é a atribuição não assistida. Né? Então, você faz uma campanha pulverizada e agora com retail media, com commerce media e com vários outros inventários que existem por aí, você tem uma complexidade tão grande de entender. Você faz uma campanha que vai para vários canais, vários inventários. Você tem uma complexidade tão grande de mensurar ou de entender o que de fato gerou a sua venda, né? Porque você sempre vai assistir ao último canal que a pessoa foi impactada, mas não necessariamente foi esse canal que te gerou a intenção de compra, né? Quando você é o shopper. Então, eu, na minha visão, eu acho que ainda não surgiu a plataforma que faz, de fato, essa mensuração, sabe? Que, de fato, entrega isso. E eu acho que cada vez mais vai ser complexo e hoje a gente tem que ficar costurando, de fato, toda a estratégia e todo o inventário que foi ao ar para tentar chegar numa conclusão. Né? Acho que esse é o grande desafio aí das marcas que anunciam e dos publishers para entregar valor. O estado da arte, né? Todo mundo quer saber como arrumar a sua eficiência, mas queria um pouco voltar, enfim, acho que esse tema é interessante, vale estressar ele um pouco, ficar falando mais sobre ele, mas quando uma empresa quer monetizar os seus dados, o que eles precisam ter em mente, assim, como que vai desde a estratégia, bom, enfim, tem tanto a parte estratégia, depois a ferramenta não é a estratégia, a ferramenta é a ferramenta, né? Mas o que ela precisa ter em mente, assim, que a gente estava conversando até um pouco antes, né, de que a gente, né, às vezes a gente vê as pessoas, eu preciso ir, mas você vai para onde, né? Não sabe para onde ir, mas como que é desenhar essa estratégia de monetizar os dados e escolher as ferramentas para essa estratégia? Enfim, vamos falar de estratégia e também junto ferramental. Então, quanto à estratégia, o que a gente está vendo, a gente, nos últimos 2 anos, rodamos aproximadamente 200 clientes com quem a gente conversou, teve briefings, propostas, negócio, e chegamos muito profundo, realmente, um pouco no diagnóstico. Eu acho que um dos grandes desafios que estamos vendo, e fora de trazer dinheiro para a mesa, que é o objetivo final da monetização de dados, e trazer dinheiro para a mesa, e como encaixa isso dentro de uma estratégia e value proposition de empresa, que era justamente o que estávamos falando agora há pouco. Eu enxergo, quando eu começo a ver muitos kits de mídia, de retail media, inclusive commerce media, que eu gosto de chamar muito de all media, porque na verdade que todas as indústrias estão virando algum tipo de veículo, onde tiverem confluência de pessoas. E o que a gente vê é que todos os kits de mídia são praticamente idênticos. E aí, esse grande desafio é estratégico. Se você vai monetizar, você vai abrir uma área de monetização de dados, ela tem que fazer fit com value proposition da empresa. Então, o que quero dizer é isto? Dependendo do DNA da empresa, a qualidade de dados, quantidade de dados, qualificação desses dados, você tem que montar um value proposition diferenciado. Porque hoje em dia, cada vez temos mais retail media networks, ou retail media, temos mais commerce media, e a escolha de quem está ao outro lado pagando vira infinita. Então, se você não tem claramente definida seu value proposition como veículo, você vai ter um problema sério. Eu queria estressar esse ponto aí,
o que vocês veem de boas estratégias, assim, ou como buscar uma estratégia que tenha valor, ou, enfim, ou apresentar uma estratégia de valor, enfim, que acho que é a grande dificuldade do mercado, né? Porque chega todo mundo com Media Kit igual, vira tudo igual e... Bom, eu acho que hoje a gente teve um caso, e eu vou mencionar aqui por cima, mas... Adoramos casos. Hoje, basicamente, a gente bate muito na tecla de criar as sazonalidades, né? E criar pacotes prontos de sazonalidade para começar a conversa com muitos dos anunciantes, né? Então, isso é uma coisa que todo mundo faz, não é nada novo, e, obviamente, com formatos padrão, né? Mas, hoje a gente teve uma conversa com um dos nossos clientes, e uma provocação que eu sempre faço em todos os decks de venda, em todas as conversas que eu tenho com o cliente, legal, você colocou aqui nesse deck, envelopou ali de, sei lá, Copa do Mundo, todos os formatos de mídia que você tem. Mas o que você está entregando de diferencial para essa marca? Por que ela vai comprar o seu inventário e não vai comprar o do seu concorrente? Né, que está fazendo exatamente a mesma coisa, envelopado de Copa do Mundo. Não é a comunicação que vai mudar o jogo. Não é o design, a comunicação, a campanha que vai mudar o jogo. É qual que é o seu diferencial como empresa e como negócio para aquela marca anunciante. Então, um exemplo básico hoje a gente conversou com um cliente nosso que tem diversos formatos de mídia, desde mídias on-site até tela em store, enfim, todo o off-site. E aí fizeram um pacote legal, sazonal, para vender, mas não tinha diferencial nenhum. Aquele pacote você vê em basicamente todos os publishers de retail media. Então tá, mas vocês são um mini mercado em condomínio. Por que vocês têm de diferencial para uma marca anunciante, né? Por que uma marca vai querer entrar no seu canal? Porque ela quer chegar dentro da casa da pessoa. Ela não consegue entrar no condomínio, em condomínios e dentro das praças de outras formas. Né? É muito difícil. É um desafio gigantesco você conseguir chegar num síndico de condomínio, por exemplo. Né? Então, usa o seu canal como porta de entrada para essas marcas. Então, o que você consegue agregar de valor dentro desse pacote para além da mídia? Né? Você consegue criar uma experiência dentro do condomínio? Né? Você consegue usar outros canais de mídia que você já investe como marca? Como é que está o seu calendário como publisher mesmo? Porque os publishers também investem em mídia. Né? Como é que você cria pacotes collab, muitas vezes, ou inclui isso no seu pacote de mídia, como um formato adicional? Né? E aí você vai criando diferenciação dessa maneira. Eu vejo que os anunciantes, eles buscam cada vez mais essa diferenciação. Eles querem construir marca muito mais do que ter só a conversão. E muitas vezes conversão está muito atrelada à construção de marca. Eu acho que é uma coisa só, no fim das contas. Você conta ali uma historinha que não é nem sobre funil. Acho que vai muito além de funil, né? E é isso, acho que o ponto é como que você constrói marca e como que você se conecta e realmente gera atenção para além dos formatos de mídia convencionais, né? E como incluir isso nos seus pacotes. Acho que essa é a provocação que eu sempre faço para os publishers. Ótimo. Não, acho que... acho que muitas vezes a gente conversa aqui e fala e não tangibiliza. Né? E aí eu quis provocar essa conversa para tangibilizar. E aí a gente até peço desculpas porque eu comecei com uma pergunta, eu fui abrindo a pergunta e eu estava na parte de ferramental e a gente colocou a estratégia, porque a estratégia é mais importante que o ferramental, mas eu só queria concluir essa pergunta, que assim, hoje a gente tem o CRM, tem o CDP, tem o AdServer, tem agora Retail Media Operational Platform, RMOP, enfim, que eu vi ontem no LinkedIn, mais uma sigla. Como que vocês olham assim, não um estado da arte, mas
uma receita meio básica, assim, o que o commerce media tem que ter, o que ele tem que meio que procurar, o que ele precisa tentar, o que ele precisa fazer, o que tem que conectar com quem, o que vocês estão vendo nesse segmento que vocês não estão achando que o pessoal não tem prestado atenção, às vezes escolhe uma tecnologia com a outra e uma não conversa com a outra, não prestou atenção em fazer o assessment, como você falou. Queria fazer essa pergunta muito por conta da audiência que às vezes se perde, né? Eu converso muito com gente que está começando e eu vejo assim comparações, né? Laranja com banana, não, mas esse não compete com esse. E eu vou falar, eu tive reuniões com gente muito grande que assim não tinha tão claro algumas diferenciações, tal, mas isso é por conta deles assim, enfim, estarem buscando uma solução única, né? Uma chave mestre. Mas eu queria um pouco ouvir de vocês um pouco o que vocês veem dessas ferramentas, como que dá para montar, como que dá para tomar cuidado para que elas se conversem. Esse é o grande desafio. E como você constrói teu stack. Porque, como mencionei agora há pouco, tem várias ferramentas para cada um dos pedaços dessa jornada. Então, se, por exemplo, você começa pequeno, muitos começam manualmente a colocar, por exemplo, um banner. Aí a agência do cliente manda o banner, você sobe o banner, enfim. Isso aguenta quando você tem 2, 3, 5 campanhas, 10 campanhas. Já quando você tem por semana 50, 60, 70 campanhas, aí o bicho pega. Então, aí você vai precisar de um ad server. Então, agora, o ad server é a maquininha que te ajuda a servir cada espaço de maneira escalável, de acordo com os inventários disponíveis, como você soube as coisas. Mas existem vários tipos de ad server. Qual que é o ad server que funciona para você? É um ad server que é uma Concorde, um aviãozão, ou você precisa um jato de 20 pessoas. Então, o mesmo acontece de custo. Você sobe numa Ferrari ou você sobe numa Toyota Corolla. Aí, os dois prestam um serviço, mas o nível de sofisticação é diferente. Então, não existe um one size fits all. Eu acho que o assessment que a gente faz justamente levando em consideração o tamanho que você tem e o tamanho que você vai ter. Porque um erro que a gente vê crasso é que, às vezes, é como comprar uma roupa extra large para alguém pequeno. Fica desconfortável. Você nem consegue agir bem, nem consegue se movimentar. Isso acontece muito. Você compra um ferramental, talvez muitas vezes muito grande, além do que você precisa. Mas talvez você vai crescer, né, com uma criança. E talvez isso no futuro faça fit. Então você tem que ter ao mesmo tempo da ideia desse ferramental que você precisa hoje, essa visão de futuro de para onde você vai. E aí você começa a desenvolver cada uma dessas partes, porque aí você entra no mundo on-site, aí você entra no mundo off-site, aí você de repente entra no mundo de programática. Aí de repente você entra no mundo de programática garantida. Você entra, e começam todas as aristas a se complicarem todo ao longo dessa jornada. Então, afinal, o que você precisa precisa começar. Não precisa o que chamam os ingleses over-engineer, ou seja, ter todo super perfeito. Não, você precisa começar, mas você precisa conversar muito ou se assessorar de alguém que olhe lá para frente e fale, você vai chegar lá. Porque quando você começa a olhar, e você vai subir o Everest, e ninguém subiu no Everest nunca, e não sabe quanto alto é, você pode começar, mas pode ser que a água que você tinha aí, você bebeu meio num 10º do trecho. Então você precisa ter, de qualquer jeito, essa visão de aonde você pode chegar, e dependendo disso, você monta o stack necessário. Agora, muito ferramental é igual a complicação demais. Porque são peças. Você vai encaixando peças, né? É como um Lego. Você vai encaixando peças, mas algumas peças não encaixam muito bem. E aí você tem que levar em consideração essas coisas também. Então, hoje em dia, o que vemos é uma complexidade
importante porque existe o especialista do especialista do especialista. E eu acho que em algum momento dado o que vai acontecer é que vai ir para trás de novo. Ou seja, vai ter ferramental integrado modular. Então, você quer todo o pacote? Eu tenho todo o pacote. Em um mesmo point, todo ajeitadinho, bonitinho. E aí, eu acho que essa é uma das complicações que a gente vê hoje em dia, que é a escolha do ferramental. Me ligam, muito. Depende do nível de maturidade da empresa. Então, depende da qualidade de seu dado, depende da quantidade desses dados, depende da integração de dados que você tem, depende de se você vai querer fazer enrichment de audiências no futuro ou não. Então, você, para isso, precisaria um clean room ou alguma coisa similar, onde você consiga fazer isso seguindo a lei de processação de dados e todos os desafios que tem, colaboração de dados. Existem empresas fantásticas como a LiveRamp que fazem isso. Então, mas existem empresas para empresas e soluções para diferentes tipos de empresas. Então, te diria, não existe um one size fits all. Tem que olhar muito bem sua estratégia. Eu tenho acompanhado, assim, visto que algumas empresas estão buscando criar, enfim, todo um... Como você falou, beleza, eu tenho aqui o meu CRM com o meu CDP, né? O CRM do Custom Relationship Management com o CDP, o Custom Data Platform. Aí depois alguns já estão de olho em falar em Clean Room, outros ainda não têm, enfim, outros já têm, enfim. E eu fico pensando assim, cara, hoje em dia o gestor, que não é um cara de retail media, ele tem que cuidar de marketing, ele tem que cuidar de outras coisas, ele tem que cuidar de tantas outras, ele tem que tomar uma decisão, assim, fazer um casamento com um parceiro que, enfim, que não entende bem, que é lá na frente, né? Que ele vai ficar com ele até lá na frente. Então, essa questão de ferramental é um tema bem... Não é menor. Não é menor. Até porque você acostuma com esse ferramental. Ou não. E aí você casa, você né? perdeu 6 meses, 8 meses, 1 ano versus seu concorrente. Porque aqui o negócio também, a gente não pode esquecer que aqui, aquele que... Como que chama? Quem chega primeiro bebe água limpa. E eu estou mais verdade do que nunca. Sim. Agora vem os retrasados entrando no mercado. Estão a tempo, estão. Mas, de novo, voltamos ao negócio. Value proposition, claro. Estratégia de futuro, claro. Tecnologia certa. Você tem que encurtar o path. Você começou tarde. Você tem que ir na certa. Senão não tem tempo para errar. A curva de aprendizado, né? Você tem que acelerar a tua curva de aprendizado. Se começou tarde, meu amigo, você tem que utilizar o shortcut para chegar lá em cima rápido, senão você vai estar perdido. E antes de fato, ter clareza de quais são as plataformas certas, eu acho que é ter clareza da consistência dos seus dados, né? Então, hoje, eu chutaria que 90% das empresas têm problema de inconsistência de dados. Por conta dessas plataformas todas que você trabalha, dessas ferramentas todas que você trabalha dentro de uma única empresa, e cada área tem a sua própria ferramenta, muitas vezes, para olhar um mesmo dado. E, obviamente, porque não consegue enxergar toda a parte transacional ou toda a jornada daquele dado ou daquela audiência que você tem, né? Então, tem uma falha ali no transacional, uma falha ali em todo o ecossistema que você tem dentro da sua empresa. Muito bom então que você trouxe, Rafa, porque, de fato, a gente trabalhou um pouco toda essa jornada desde aquela formatação do dado. E a gente tem encontrado, eu acho que é o calcanhar de Aquiles para você ter um bom, médio ou retail media ruim, é a qualidade do dado. Mas cuidado, a qualidade do dado não é simplesmente ter o dado. A qualidade do dado é que seja utilizável de acordo com como você precisa o dado. Então, um exemplo. Você pode ter os dados de consumo de algum varejista de carnes, sei lá, ou de chocolates. A forma em que o negócio, o varejista vê essas transações é muito diferente a como a indústria vê essas categorias. E aqui entro num tema muito importante, que é o tema de catálogo, registro, cadastro. Sei lá, tem empresas que chamam isso de diferentes formas.
Esse é o input básico de segmentação e medição, mensuração. Alma mater do negócio, é o core do core. Você nunca vai conseguir fazer uma segmentação, uma campanha, que é a proposta principal da Retail Media, que é segmentar sniper, se você não tem esse cadastro impecável. E não estou falando de um cadastro bom, não, é um cadastro impecável, é um processo de cadastro ajeitado. Porque então, na hora que você vai fazer essa veiculação de mídia para tal segmento, que o consumidor de XPTO que compra tal SKU, que compra tal tipo de item, estiver mal categorizado, vai tudo... Daí para frente, o impacto sai errado. Ou você não vende, ou você não consegue entregar resultado. Não consegue entregar resultado e a mensuração talvez esteja enviesada também. Exato. Então... E muitas vezes esquecemos disso. Essa parte é o alma mater do Retail Media. É o dado, é o alma mater, não unicamente de Retail Media, de mídia no geral, da mídia digital. Tá? Então, esse não é um tema menor. Obrigado por ter colocado o tema. Sim, e é lógico que tem diferentes níveis de maturidade, mas é isso, não adianta você ter a melhor plataforma, a melhor ferramenta do mundo se você não conseguir organizar, estruturar os seus dados ou ter uma mínima fonte da verdade, sabe? E os dados, acho que é legal falar isso para quem não sabe, né, ou não está tão familiarizado. Acho que também tem os dados, como você falou agora, de catálogo, né, gerenciamento de inventário, e também do cliente, né? Né? É claro. Dados comportamentais, dados transacionais, né? E tudo isso no RP lá cruzado. tá um dado, no sistema do outro, sei lá, de uma área tá de um outro jeito, aí o outro tá de outro jeito. Olha, Eric, isso é bem mais comum do que você acha, viu? Na medida que você vai em diferentes empresas, esse problema é muito recorrente, tá? Por unidades de negócio, até por aquisições. Sim. Então, nunca se integraram esses dados. E às vezes é até uma questão estrutural e de experiência do usuário. Às vezes tem motivo, tem justificativa, né? Então, vou dar um exemplo, tá? Trabalhei na Daqui muitos anos e o cadastro que você faz no aplicativo, você faz com o seu celular. Com o número do celular. Ou só com o e-mail, para a experiência ser fluida e mais rápida. Sim. Então, chega lá na frente... Você não tem todas as informações daquele usuário, você não consegue traquear. Você não sabe, você não tem dados de meio de pagamento, porque você não tem no cadastro isso. Enfim, tem várias questões que também estão muito atreladas ao próprio produto, né? E que muitas vezes, quando nasce o produto, você também precisa pensar lá na frente como que você vai enxergar, né, esses dados e como que você vai organizar essas informações de uma forma que você não comprometa a experiência do usuário, né, mas que você consiga também monetizar, né, e utilizar esses dados a seu favor. Eu vou aproveitar, antes de falar daqui, eu vou aproveitar, não, vou colocar vocês numa pergunta que pinga fogo, que é aquela pergunta mais difícil. Bora! Bom, então, vamos lá. Sei lá, 90% ou grande maioria das empresas estão com esses problemas de inconsistência de dados, com esse problema de, enfim, de sistemas diferentes, realmente, inconsistência de dados, seja lá onde for. Automação. Automação, caramba. Como resolve? Qual botão aperta? Olha, Não tem chegado uns casos para a gente assim, bem surpreendentes, viu? A gente Aliás, ou melhor, sei lá, o 1%, os 10% que resolveram, como fizeram? O que fizeram? Onde está a receita de sucesso de quem não está passando por esse problema hoje em dia? Tem de tudo, tá? Tem empresas que estão muito bem, já desde o stack básico, bem configuradas. A gente pode falar de alguns casos que a gente já tocou, foram clientes nossos, como a Leroy Merlin, por exemplo. Eles estão muito bem estruturados, muito legal. Agora, tem outros que têm umas oportunidades grandes, que não vou falar, logicamente, quem são, porque a gente fez um trabalho, esse é nosso propósito, ajudar essas empresas a melhorar isso. A gente teve que parar um processo de monetização para a mídia
de uma empresa porque a gente entrou a fazer o assessment de dados e a categorização que te estou falando estava muito errada. Aí parou tudo, volta para trás, constrói de zero e monta o processo. Tá? Então, eu acho que depende muito o quão digitalizada a empresa está e não. Eu vou ir um pouquinho além. Noutra empresa que a gente visitou faz pouco, muito grande, a gente encontrou que a parte de dados não estava produtificada, ou seja, nem mesmo para o consumo interno. Então, tinha um monte de informação lá dentro, um monte de dado, mas não existia nenhum tipo de processo de entrega de informação sistematizada para consumo, nem para os times internos. Então, olha o problema. Olha desde onde começa o problema. Então, aí você tem que fazer uma revisão end-to-end de todo o stack, aonde que estão os dados, como que estão sendo processados, mas não unicamente desde o ponto de vista tecnológico, sino de governança. Muitas empresas não têm um Chief Data Officer sentado na mesa do conselho, que para mim é um problema estratégico muito maior. Hoje em dia, eu não esqueço, eu acho que a Rafa já cansou de me escutar falando isso. As empresas todas, elas deixam de ser empresas de educação, de varejo, todas viram empresas fundamentadas em dados. Se você não está dando essa devida importância aos dados como core, linha, espinha dorsal do seu negócio, você está muito errado, porque você não vai conseguir perpetuar no tempo. Então é um tema muito complexo. Ele tem problemas de governança, problemas de stack, mas eu te diria que dos principais é governança. Se você tem uma governança centralizada, você vai conseguir depois, seja o tamanho que for da empresa, você vai conseguir harmonizar e ter uma empresa data-driven. Exato. E assim, não é uma receita, mas a gente vê muitas áreas de tech que não estão priorizando o produto e outras frentes de trabalho e não estão priorizando, por exemplo, retail media, quando a gente fala, né, quando a gente olha especificamente para retail media, né? Então, uma das frentes, né, de fato, que está atrelada à governança é você ter uma dedicação que não precisa ser um time dedicado, mas talvez uma priorização, né, e uma repriorização para, de fato, você conseguir olhar para os dados com um olhar de monetização mesmo e com um olhar de reestruturação para fora, né? E não só para dentro, mas para fora também. Sim. Porque eu acho que a dúvida... As pessoas, enfim, estão sofrendo isso. Estão vendo. Acho que não é um negócio que... Enfim, muita gente sabe que tá errado. Quer arrumar. Alguns querem. Eu acho que eu sou otimista, mas eu acho que tem gente que quer arrumar, que quer falar, pô, peraí, como é que eu vou fazer? Porque agora eu quero monetizar. E para começar a monetizar, eu preciso estar organizado, preciso ter feito minha lição de casa. E como faz? Beleza, fiz errado. Né? Tipo... Todo mundo quer arrumar, mas não quer parar o carro, né? Quer trocar a roda, né, com o carro andando, né? E óbvio, né? Isso faz todo sentido, porque já teve um investimento inicial. Geralmente, quando as empresas percebem, né, que estão com essa questão, ou que tem alguma questão de estruturação que não consegue ir para frente por conta disso, elas já estão tentando há muito tempo, né? Então, e não quer dizer que você precisa parar tudo, né? Você consegue trabalhar uma frente de mídia ou uma frente de monetização ou melhorar a sua segmentação com o que você tem, enquanto você aprimora o que você não tem. Este episódio tem um patrocínio de TopSort. A TopSort é a plataforma número 1 de retail media no mundo, oferecendo infraestrutura que impulsiona varejistas omnichannel, marketplaces e aplicativos de delivery. No Brasil já trabalhamos com grandes nomes como Magalu, Cencosud, OLX, Droga Raia, Drogazil, Case Video, Renner, Le Biscuit e muitos outros. Acesse topsort.com e acesse nossos cases de sucesso globais. Rafa, adorei. Acho que acho que a gente tá... Acho que quem ouvir vai falar, pô, peraí. Vai conseguir se situar mais, vai conseguir, enfim, ter uma bússola para saber como
navegar aqui nesse mundo, né, que a gente está falando bastante de dados. Mas eu queria trazer um pouco agora para você, Rafa. Você falou da Daqui, né? Você teve uma experiência na Daqui. Eu acho que a Daqui tem uma coisa muito legal, que assim, a porcentagem, né, o share de receita de retail media deles é muito alto. Assim, comparado com o tamanho deles como varejista e o share que eles conquistaram, é muito alto. Então a Daqui fez coisas muito legais. E eu acho que eles pensaram também fora da caixa, fizeram coisas diferentes. Eu queria que você contasse um pouco do que você viu que lá tinha de tão bacana para conseguir essa receita desproporcional, mas desproporcional para o lado bom, né? Muito maior. Sim. Bom, grande parte da minha provocação para os nossos clientes é, de fato, por conta do que eu vi funcionando lá, né? Óbvio que muitas coisas não funcionaram, muitos testes aconteceram, coisas que dão certo, coisas que não dão certo. Acho que esse é, inclusive, um ponto muito positivo da Daqui, por ser uma empresa ainda pequena, né? Tem muita liberdade de testar e aprender, né? Muita autonomia, inclusive, para isso. Então, o que de fato gerou essa receita, né? Essa porcentagem tão alta de receita versus o GMV que eles têm, né? Foi olhar para além dos formatos convencionais. Então, quando eu cheguei... na verdade, eu trabalhava em branding, né, na Daqui. Fiquei muito tempo na área de branding. Assumi também toda a parte de mídia digital, topo de funil. E eu via o pessoal struggling, basicamente, com a venda de mídia. Por quê? O inventário é finito quando a gente fala do aplicativo, né? E você pode até aumentar a quantidade de banners que você coloca lá, a quantidade de espaços de produto que você coloca lá dentro, mas você impacta a experiência do consumidor e não consegue entregar resultado, porque isso diminui o seu CPC, diminui o seu CPV, diminui todas as métricas que você tem, porque você pulveriza essa comunicação, né? Você vai colocar 30 banners na home, no terceiro você já não tem impacto nenhum, né? Então, eu via eles tendo uma meta extremamente agressiva, que vinha inclusive do global, e não conseguiam bater essa meta porque eles não tinham inventário suficiente. Então, né, a gente trabalhava muito em conjunto, o marketing e o time comercial, né? O Retail Media lá nasceu do time comercial, né? Mas eu entrava muito para tentar pensar em oportunidades fora da caixa e tentar cruzar o calendário de marketing com as oportunidades de venda de mídia que eles tinham lá. Então, o que basicamente eu fazia, né? Eu basicamente transformava todo o calendário, todas as sazonalidades que a gente tinha em decks de venda. E não só levava os formatos convencionais, mas também criava projetos especiais para vender. E era isso que gerava venda em receita, tá? Então, os formatos geravam volume, né? Ali comprar um banner na semana ou 5 banners no mês. Muitas vezes até isso era atrelado ao JBP, o que é um erro comum no varejo. Mas o que ganhava de fato eram os formatos diferenciados. Então, influenciadores, como que você pluga os creators como um canal de retail media, ou como a amplificação de uma campanha em retail media, como que você faz o offline, então, eventos, como que você divide a conta com o seu anunciante de um out of home, por exemplo. A Daqui anunciava todo mês em Elemedia. Por que eu não vou oferecer dividir a conta com uma indústria? Porque se eu vou colocar o produto dela na minha comunicação de qualquer forma, né? Ela vai ganhar, eu vou ganhar porque ela vai investir menos, eu vou investir menos, ela vai ganhar visibilidade e provavelmente conversão, porque a gente vai atrelar o produto dela a um cupom. Então, assim, todo mundo ganha nesse jogo, sabe? Então, o segredo, basicamente, que eu enxerguei lá, e os meses onde a gente tinha, de fato, uma receita incremental mesmo, era quando a gente tinha projetos grandes, festivais e coisas diferentes que brilhavam os olhos dos nossos anunciantes. E tinha apetite pro investimento, assim? Como é que era o apetite, enfim, das indústrias, das agências? Então, o grande desafio, né, é que quando o time comercial do varejo é quem comercializa a mídia, geralmente vai no bolso ou do time comercial da indústria ou do trade,
né? E quando você vai nesse bolso, você tá olhando para ou sell-in ou ROI incremental, né? Então, o sell-out incremental, enfim. Então, conversão, basicamente, essas áreas olham para conversão. Pulo do gato é que quando a gente tinha um grande festival, ou mídias maiores, ou projetos especiais, é que a gente conseguia convencer esses times de trade comercial a plugarem os times de branding na conversa, né? E essa galera tem uma verba separada para isso, né? Então, a gente acabava entrando como um canal de mídia awareness, além da conversão, e às vezes eles até dividiam esse bolso, tá? Então, entrava uma verba de trade, porque, obviamente, gente, a gente fala muito de awareness aqui, de construção de marca, mas por que você quer construir uma marca? Por que você quer amplificar a sua marca? No final da conta, você quer vender, certo? Então, uma coisa não é separada da outra. Então, no fim das contas, quando você entra com esses projetos especiais, os times se unem e entram com uma verba maior. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas até fora do país, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o founder lá da SMG de Londres. E quando eu fui chamar ele para conversar, assim, nem tava gravando. E eu falei, não, e esse negócio de trade, retail media, de bolsa? O cara, assim... Eu até tava, não sei se você tava entendendo, o cara meio que deu uma... Meu, se você tem um negócio que tem valor, você vai conseguir vender. Óbvio, tem essa questão de bolsos, tem tudo isso, mas assim, a gente falou, cara, quando tem um negócio com valor, você consegue vender. Eu acho que aquilo lá foi legal, porque a gente tá aprendendo, né? Ninguém aqui, enfim, ninguém aqui sabe tudo. E foi um baita, sei lá, não um tapa na cara, mas foi legal, foi legal aprender, foi legal esse negócio. Ele falou, pô, gente, cara, quando faz um negócio legal, leva pra marca, às vezes é um time, às vezes é outro time, ou vão lá, vão dividir. Mas acho que é um case bem bacana. E acho que, pô, certamente quem ouviu gostou, assim, que, enfim, quem tá podendo ouvir isso, tá tirando um baita proveito. E eu vou perguntar aqui pro Filipão, assim, de cases legais, né? Se tem alguma coisa que você queira contar que foi legal, algum case, enfim, pode ser da consultoria, pode ser do Rappi. Olha, eu acho que os cases mais bacanas são quando você consegue juntar. Eu concordo com ele, como que chama? É o Matt Lee, o Matt. É o cara da SMG. Porque afinal, se você é aquele que está fornecendo a mídia, a campanha, afinal, se value proposition está legal, tanto faz quem vai pagar lá dentro, eles vão topar e vão procurar a grana. Agora, olhando desde o ponto de vista do anunciante, onde tem funcionado muito melhor é isto de campanhas que eu avaliava desde que estava na Kantar, tá? São campanhas integradas que realmente são 360. Então, infelizmente, o que realmente vira uma camisa de força que de alguma outra forma afeta a eficiência das campanhas são silos dentro das empresas. Então, quando você vai lançar vamos fazer de conta o lançamento de um projeto, de um produto, um desodorante. Estão todas as áreas envolvidas. Então, está a área de comercial, está trade, está mídia, está branding, está Deus e o caraguaraca. Está todo mundo aí enfiado. Só que na hora da ativação, não existe um arquiteto. Por quê? Porque se é o budget dele. Então, ele faz uma ação lá. E o que a gente via desde aquelas épocas da Kantar, existem muitos learnings muito bacanas, da Kantar, da Epson, ou seja, de diferentes empresas. Existem muitos learnings que quando você utiliza de maneira integrada os diferentes canais, o ROI da campanha, ela explode. Literalmente. Por quê? Porque para uma campanha ser eficiente, você tem que ter consistência e coerência. Então, quando você divide uma campanha em diferentes veículos silados, você está diluindo o impacto. Na medida que você junte em um esforço coordenado
com consistência, você vai ir no outro lado. Então, eu tenho visto, de fato, algumas mudanças e eu me lembro alguma vez, conversando com a Ana Paula Duarte, da Unilever, que estava nessa época na Unilever, que me deixou assim, acho que falamos na vida 1, 2 vezes só. Ela me contava de umas mudanças que ela tinha feito estruturais dentro da Unilever, onde estava facilitando essa integração. E que estava dando certo. Eu acho que esse é um belíssimo caminho. Difícil, mas é um caminho bem interessante a se explorar. Agora, o quanto isso acontecerá para todos os players, difícil. Mas eu sempre falo em consistência e coerência para maximizar os investimentos publicitários. A gente teve a sorte de ter a Ana aqui, teve a sorte de ter a Dani, né, aqui também falando sobre isso. Falando de, tipo... Então valida. Valida. Sabe o que eu queria sentir de vocês? O lado otimista com o mercado de retail media. Acho que até... O que vocês estão mais otimistas? Aliás, vamos fazer um negócio? Vou deixar uma bola de cristal para ver o que vocês veem do mercado de retail media aqui. Vamos ver aqui. O que vocês estão vendo aqui, Filipão? Eu vou dar chance para isso, vai ver aí. A gente está aqui num lugar místico, energeticamente. Aqui a Faria Lima. Tô sentindo energia. Eu vou dar mais chance para Rafa pensar, então vou começar com você. Vai lá. Olha, eu acho que unificação. Unificação do quê? De players de mídia. De inventários. Porque está insano para as marcas. E, de fato, desde o ponto de vista da escala e rentabilidade, acho que vão começar a se gerar sinergias. Então, muito provavelmente será algo que vamos começar a ver, vão começar a se juntar vários com várias. Já meio que começamos a ver algumas ações nesse sentido com os Big Tech, criando algum tipo de produtos, inclusive para levar e consolidar. Mas, ao mesmo tempo, acho que vão surgir novos players alternativos que talvez vão crescer junto, mas de uma maneira diferente. Vão ser inventários diferenciados. Que realmente não vai ser mais do mesmo, sino um pouco, talvez, na linha da Rafa. Vão fazer com que as campanhas saiam muito mais diferenciadas. Então, eu vejo como esses dois cenários, né? Precisa simplificar. Esse por um lado. Por outro lado, eu vejo, é lógico, uma inserção da inteligência artificial no tema de personalização brutal, tá? Mas lembrando, de novo, quem não tiver data colaborada, simplesmente você não tem como segmentar melhor. Então, a personalização vai ser aquela personalização de você, homem, mulher, ou o que for, e vai ser impactado porque você tem essas coisas. Pronto, mas isso não é personalização. É o que você faz, quando você faz, que escuta, que vê. Então, essas integrações, o retail media, ele vai se integrar não unicamente eles com eles, sino eles com os outros ecossistemas de outras mídias. E isso vai gerar realmente a personalização que querem os anunciantes. Então, eu acho que esse vai ser um movimento natural. Vai ter diferentes players brigando para isso. E a gente acredita que isso vai simplificar, afinal da história, as ações de marketing, porque hoje em dia está insano. Você tem trabalhado bastante com o tema de Data Clean Room. Já vou trazer de volta para você, Rafa, para você falar. Vou te dar um pouco mais de tempo aí para você. Ela já quer responder a Eu vou muito na linha dele, então bora lá. Mas eu queria eu queria falar do Data Clean Room, né? A gente fala muito. Eu queria, enfim, explica um pouco brevemente o que é para quem não sabe e o que você está vendo do futuro de Data Clean Room aí na bola de cristal.
de novo, o Data Clean Room é um espaço safe, onde você pode fazer com altíssimo nível de segurança a colaboração de dados para ativação. Sim, basicamente trocando em miúdos assim, beleza, a Coca-Cola e os redes de supermercado, a Coca-Cola tem enfim, vamos dizer que a Coca-Cola tem um dado de uma promoção de garrafinhas. Eles têm. Ele pega First essa party informação, pega lá o programa de fidelidade, ele sabe que no teu CPF lá você comprou Coca-Cola zero, enfim, 3 vezes por semana, se é um ávido tomador de Coca-Cola, ele vai lá e coloca essa informação lá pro GPA, ou GPA, sei lá, uma rede de varejo, coloca essa informação para a Coca-Cola e eles trocam essas informações dentro desse ambiente. Isso. Que é o Data Clean Room. Isso. Aí, né, fica safe, um não pode roubar do outro, tem uma... Exatamente, Beleza. é um lugar neutro. Então, Ótimo. O que permite, desde que eu me lembro, trabalhando mais de 25 anos com dados, sempre foi um pouco... Dava muito medo você compartilhar dados com outros. Ou seja, nas épocas antigas, faz 15 anos, 20 anos, você compartilhava, mandava um Excel com uma lista e aí... Mailing. Compartilhar assim, mailing. Não pode usar isso por nada, mas mais ou menos você fazia uma menção assim, meu... Você ia na confiança de quem recebia. Era uma coisa assim, né? Porém, se assinava algumas coisas, né? Mas para sempre, você ficava com o arquivo. Hoje em dia, isso não é mais possível, até por lei de proteção de dados, quando cada empresa ela tem uns opt-in, no caso dos aplicativos, dos sites, onde você, o usuário, dá o consentimento que pode ser usada a data. Mas mesmo assim, é dessa parte, ou seja, de onde você pediu para assinar esse negócio. Agora, como eu vou colaborar agora? Agora, nesse caso, você colocou com outro, para outro fazer coisas com... Então, é um tema muito complexo, tá? Então, o Clean Room, ele permite, absolutamente anonimizado, fazer esse tipo de troca sem ter identificação pessoal. Então, isso possibilita o que chamamos data enrichment para segmentação de audiências. Então, esse data enrichment, enriquecimento de dado, é colocar mais variáveis de segmentação. Porque as variáveis que tem a Coca, as variáveis que tem, qual que era outra coisa? Sei lá, uma rede de varejo. Eu falei uma rede de varejo, sei lá, um GPA, o que for, sei lá. Eles têm dados comportamentais de compra, que não tem Coca-Cola, mas Coca-Cola tem provavelmente, sei lá, dentro desse seu site, fidelidade, sei lá, ele tem isso. Então, ele complementa com as informações que ele precisa do outro e consegue melhorar a segmentação de uma forma com muito mais variáveis. E aí, na medida que você vai fazendo enriquecimento, então, o que a gente vai ver é cada vez mais colaboração de dados. Por isso mesmo, então, eu vou plugar uma Coca-Cola com a rede de varejo, com um ecossistema de transporte, porque eu quero fazer justamente uma segmentação de audiência por jornada de férias, ou com uma aerolinha. Sim. Então, você vai precisar os dados da pessoa da aerolinha, o que ele fez, o que ele faz, aonde que está, quando fez o check-in, e começa a impactar em momentos diferentes. Então, hoje em dia, o que a gente está vendo, Eric, é que, e a gente estava vendo esses números hoje, do business case que estamos construindo, quase 80%, 78% do investimento digital vai para os mesmos canais, para as Big Tech. E claro, eles têm essas Big Tech, por isso vai tanto dinheiro para lá, porque eles têm uma base de dados gigantescas, mas isso não quer dizer também não que eles têm toda a jornada, porque eles não têm toda a jornada. E aí o que acontece? Para você conseguir segmentar de uma maneira diferente, atingindo momentos diferentes, você tem que integrar com outros players totalmente diferentes, como eu te falava, sem parar, uma zona azul, e assim em diante, para você enriquecer seus dados e impactar nos momentos relevantes contextualmente. A Rafa fala muito disso. Fala muito vou deixar ela falar um e pouco você, mais. assim, eu acho que... Bom, na verdade, vocês tiveram uma bola de cristal do que eu estava pensando, tá? Mas basicamente... Eu adivinhei o que eu pensava, vocês que tinha na tua adivinharam. cabeça. Mas basicamente o que eu enxergo é justamente isso, tá? É esse crescimento da colaboração de dados
E esse grande ecossistema, onde, para além de você conseguir colaborar os dados, esse enriquecimento também, você consegue criar lookalikes, né? Então, hoje, em plataformas como Meta, Google, você consegue criar lookalikes, mas não tão certeiros como você consegue criar quando você já tem exatamente a jornada da audiência que você quer lá dentro de um ecossistema, né? E de fato, conseguindo ativar em todo esse ecossistema da forma que você quiser, no momento que você quiser, contextualmente. Como o Felipe falou. Então, durante as férias, agora eu vou fazer uma campanha, então, para viagem, né? Com foco em viagem. Momento de, sei lá, vai ter um The Town. Vou fazer, então, uma ativação em entretenimento. E assim vai. E isso muda o jogo completamente, porque você começa a criar campanhas contextuais e por jornada. Você consegue começar a captar a atenção do seu potencial consumidor, da sua audiência, no momento certo, com a comunicação certa. Né? Isso muda completamente o jogo. É isso que permite um clean room como a palavra, né? Afinal da história, é um lugar onde você consegue, num clean room, integrar esses dados e plugar no ecossistema externo, porque uma vez você faz a colaboração de dados, você ativa eles e vão direto para os canais, para os walled gardens, para os Spotify, para os todos plugados. De uma forma super simples. De uma forma super simples. Então, você tem um lugar onde você tem lá, sei lá, uma base de dados, aí você tem uma outra base, aí uma base alimenta a outra, aí da outra você filtra. Vira uma lista, aí você filtra, enfim, você segmenta, aí você ativa, né? Aí você escolhe, basicamente. Quero na Netflix, quero na Meta, quero ativar essa audiência na Meta, quero ativar essa audiência no Spotify, e assim vai. E eu vou dividir essa lista em 3, 4, 5... N audiências, segmentos, cada segmento escolhe o produto, cada segmento escolhe o criativo. Exatamente. Hiper personalizado. Exatamente. Então, na medida que você colabora mais, você vai ter mais segmentos, microsegmentos. Então, isso quer dizer que para você, contextualmente, essa peça publicitária que te estou mostrando, desenvolvendo, ela já vai estar desenhada para esse segmento que gosta de XPTO, que viaja de executiva, sei lá, falando qualquer coisa. É meu caso. Que vai, claro, todos queríamos, né? Não que todos possamos, mas eu não viajo de executiva sempre. Né? Porque nem todos os aviões têm, às vezes eu... Para você é grande, então para você é complexo. Você é um cara grande. Não, quando eu tenho opção de primeira, eu prefiro. Mas aí, fechando o tema, aí você consegue realmente personalizar as campanhas, que é o mais poderoso. Em retail media, claramente, vira um segmento importantíssimo, uma indústria importantíssima, mas quando você olha por indústrias, o negócio fica lindo. Varejos e assim diante com outras indústrias por aí plugadas. Então, é isso que vamos começar a ver muito mais no futuro do Saboninho Cristal. Esperemos. E é isso. E aí, como futuro, a gente entende que a venda o produto retail media, ele não é só formato de mídia dentro da sua plataforma, né? Você vai começar a vender a sua audiência, a sua colaboração. Isso entra como produto também, né? E os próprios insights também. E aí tem que falar com você, que sabe precificar, né? Porque para precificar isso também não é fácil. Qual que é como... Esse tema de precificação, esse é outro, porque isso aí quando você entra no tema de data collaboration, é uma pergunta que surge bastante. Depende do deal que você faz com outro player. Você pode fazer uma colaboração de dupla mão, ou seja, você se beneficia, a gente racha. Você pode fazer simplesmente porque outro está fazendo um experimento, porque simplesmente com essas campanhas que vai fazer uma parte, vai incrementar as vendas do outro. Então, existem milhões de formatos de forma transacional, vamos dizer assim, de como se dá essa colaboração de dados. Então, não é tanto CPM, depende da qualidade de audiência que você realmente está montando aí, está ativando. E a indústria tem muito apetite para data collaboration, né? É muito. Tem. Que... Eles não têm o dado final, né? Muitas vezes. Eles não têm o dado transacional, né? E a colaboração de dados também é uma forma deles ativarem por conta própria,
né? E não dependerem muitas vezes dos publishers de ativarem, né? E conseguirem traquear isso da forma deles também. E conseguirem ter, talvez, mais confiança nos dados que eles estão vendo, né? Porque ficar dependendo também de relatórios, às vezes, de terceiros, acaba ou demora demais, ou você não confia nos dados, ou os dados não têm todas as informações que você precisa. Sim. Eles acabam, né? Acho que o futuro é que eles começam a deter essas informações também Na mão. na mão. Isso, uma das coisas, pegando o gancho da Rafa, é isso que faz o Clean Room também. Exato. Da Livra, porque você pluga o negócio, faz, lança a campanha, Ativa. o que eu chamo um push and pull. Você empurra a campanha, push, e volta dado comportamental, e você tem no mesmo Clean Room, Dash. visualizador, o dash, de tudo o que aconteceu. Então tem tudo na mão. Tem tudo na mão, porque eles têm modularmente insights para a campanha, comportamental, enfim, como você configura realmente, com o Clean Room vai te permitir olhar esses dados. Mas está todo no mesmo lugar. Então você tem integração de dados, colaboração, você tem segmentação, ativação e mensuração. Então, isso a gente vai começar a ver rodar, se... Eu já tive conversas aí esses tempos e tô vendo o pessoal se mexendo. Tá um tema que vai ser muito falado. Vai. Vai, Aí a gente trabalhamos nisso, né? Vai, Dados é a coluna vertebral, gente. Tem o que fazer. Você pode ter milhões de ferramental. Você Sim. pode ter milhões de pás. Mas se você não tem areia, você não tem terra a cavar, você não cava nada. E o ponto positivo é que os anunciantes e as agências estão se estruturando e se movimentando para isso. A gente está vendo isso em muitas conversas que a gente tem. Né? Então, para 2025, a gente ainda estava meio mar aberto, a gente ainda estava testando, a gente ainda não tinha um budget segregado para isso, ou a gente ainda estava, né, brigando muito internamente para entender como se estruturar, para fazer o gerenciamento disso, operacionalizar isso e tal. Para 2026, a galera já está se estruturando. Então, o futuro é logo ali, na verdade. Porque precisa de budget, né? Porque isso não é uma... Data Clean Room não é uma brincadeira... Precisa de audiência e precisa de budget. Sim. É mais focada nos grandes anunciantes, grandes varejistas. Sim, precisa Grandes um certo grau de plataformas. maturidade. Sim. Mas quem não estiver aí, já tem que ir pensando nisso. O problema é a falta de visibilidade e planejamento de meio e longo prazo. Estamos sendo muito imediatistas. E quando você é imediatista, você não constrói coisas grandes. Sim. As pirâmides, lembremos lá do Egito, quantos anos demoraram para ser construídas? São coisas gigantes. Planejamento, esforço. Não é de um dia para outro que se constroem grandes coisas. Então, essa visibilidade. A gente fala muito do tema de investimento versus retorno. E sim, quando você começa uma área de retail media, a curva de custo de investimento está aqui em cima. Sim. E o retorno, zero. Mas na medida que vai avançando no tempo, ela vira. Mas você tem que ter o fôlego e tem que manejar muito bem as expectativas internas, porque muitas vezes, mas qual que é o the size of the price do primeiro ano? Galera, sim, vai ter o size of the price, mas não pode esperar que esse investimento que você está fazendo agora retorne nos próximos 2 meses. Não é para o próximo quarto, né? Não. Maratona. Não. Esse episódio tem um patrocínio da JBP Hub by Midify, primeira plataforma desenhada para estruturar e acompanhar JBPs de ponta a ponta, trazendo mais transparência, eficiência e resultados. A Midify ajuda o seu varejo a inventariar todos os seus ativos. Acesse midify.io. Eu tô indo agora pro final, porque a gente, enfim, o papo tá ótimo, mas eu quero só aproveitar aqui. Eu vou dar 2 cartões para vocês, cada um vai escolher um escolhe um. Na verdade, aqui a Rafa escolhe a Rafa escolhe o que ela quer. Aí ela dá se ela escolher o vermelho, você fica com o amarelo, se escolher o amarelo, você fica com o vermelho. E aí para vocês darem só não vale mais, agora não vale mais marcas que não entendem retail media como funil completo. Isso aí já foi. Já agora tem que pensar. Aí você segura, assim, você põe assim, com um árbitro. Histórias para que time, Rafa?
Eu não tenho time, assim, eu sou São Paulina, mas eu não... Estão precisando de você, estão precisando de você. Pois é. E você, Filipão? Eu aqui torço pelo São Paulo formar. também. Muito triste, mas vamos voltar no momento da Então não Já vamos fui ficar mais dando feliz muita no moral pra passado, Thaísa da Live Ramp, porque, meu... acho que não tem espaço aqui pra dar moral pra Thaís depois do que o time dela fez. Podia ter um pouco mais de, sei lá, já tava ganhando, né? Não precisava fazer 6, né? Podia ter ficado. Thaís é Fluminense. Sim, não, foi feio. Thaís... Aliás, não conversei com ela disso ainda. Pra quem não sabe, a Thaís já esteve aqui, a Thaís é gentil, super querida. Ela é fluminense, ela diz que só existe um tricolor, os outros times são times de 3 cores. Mas vamos lá. Rafa, escolha aí um dos cartões, dê algum cartão. Boa. Eu dou cartão amarelo para as empresas que ainda não pensaram nos dados e na colaboração desses dados para o futuro, tá? Então, como ativação de mídia, né? Estão olhando só formato, estão olhando só comunicação e não estão olhando para dados e audiência como um potencial produto. Boa. Agora você tá com vermelhão aí. Cartão vermelho para quem não quiser escutar a gente. Não, fora brincadeira. Cartão vermelho acontece muito, né? Mas cartão vermelho eu vou dar para todos aqueles que ainda pensam que os dados fluem do espaço. Os dados têm que ser construídos e refinados. Então, cartão vermelho para quem não estiver ligado com o ecossistema de dados e o que vem pela frente. Dica Boa. aqui, ó. Boa. Pessoal, que vocês têm um recado final também aí, alguma coisa que vocês queiram falar, onde encontrar? Aliás, por que Spock? Essa é uma boa. Vamos aí, vamos lá. Bonita, rápido então. Rápido, por que Spock? A Spock é daquela série de Jornada nas Estrelas, né? Vocês, muitos viram ainda, estão saindo versões novas. Uma série que nasceu em 1967. E aí vamos na parte romântica do business. Eu acredito muito que as empresas são de e para as pessoas. Então, eu acredito muito que a gente passa muito tempo dedicado a uma empresa e tem que ser um lugar bacana, né? É um lugar que permite muitas coisas para as famílias, para todo mundo sobreviver, entre outras coisas, se realizar, enfim, uma série de coisas muito importantes, até de sobrevivência. E eu acredito muito que os dados é um veículo para as empresas se manterem vigentes no tempo. E quem pense na monetização de dados vai permitir um fôlego extra que deixe as empresas mais saudáveis e que se mantenham ao longo do tempo vigentes. Que é exatamente o que Walter Spock, o personagem de Live Life Long and Prosper, é o que significa justamente Spock. Por isso quis dar esse nome de Spock como propósito para ajudar as empresas a permanecerem no tempo, porque afinal, quem se beneficiará serão as mesmas pessoas. Então, essa é a parte romântica. Boa. E aí, Rafinha, o que você quer falar? Eu acho que antes de mais nada, obrigada por esse espaço maravilhoso aqui, onde a gente tem muito ótimas legal. trocas. A gente já tem ótimas trocas fora daqui, né? Sim. Mas sempre. aqui é um espaço legal para as pessoas conhecerem um pouco da nossa trajetória, do nosso trabalho e da nossa percepção de mercado, né? Acho que além de tudo. Acho que falar um pouquinho, né, da Spock, enfim, precisando de consultoria, não é só sobre estruturação diária, mas também sobre, parei, não tô conseguindo mais vender, cheguei no máximo do meu inventário. A gente consegue ajudar a destravar isso de várias formas, né? Não só atrelado a dados, mas também atrelado a produto, atrelado à precificação e principalmente a proposta de valor, né? Alinhar essa proposta de valor. Enfim, então tem a parte de consultoria, tem a parte de vendas, né? Muitas vezes buscam a gente para trabalhar com não endêmicos, né? O pessoal tem um time comercial para endêmicos, mas a gente acaba trabalhando à frente de não endêmicos. Temos muitos parceiros de indústria, temos parceiros de gaming, temos parceiros de agência, tá? Então, essa é uma dor muito grande das empresas conseguirem
a atenção das agências, né? Conseguirem os contatos nas agências, e é uma das nossas frentes e um dos nossos desafios também. Então, busquem a gente, caso vocês precisem, né? Caso tenham alguma questão aí de vendas e precisem de ajuda. E também, se tiverem interesse aí nos nossos inventários, que são diversos, a gente pode conversar, né? Eu sou da frente de ads, eu vou vender vou vender meu peixe aqui. E é isso. E também, gente, estou aberta para trocas, né? As nossas trocas são sempre ótimas, mas sempre pronta para tomar um cafezinho. Antes de passar para você, Filipão, eu vou contar aqui que a gente teve um café da manhã. E aí a gente tomou um café da manhã e eu falei, cara, até foi muito legal. Quando você contou o caso daqui e tal, eu falei, poxa, isso é uma das coisas que precisa ser contada. Porque eu, às vezes, escuto coisas tão legais que a pessoa fala, poxa, preciso trazer a pessoa porque tem que, sei lá, tem que ser um case, tem que ser espalhado e as pessoas conhecer mais. Acho que, então, aquele café lá, café da manhã... Super a jato. Deu frutos. Sim, deu frutos. Foi ótimo. E aí, Filipão? Tá, Eric, agradecido pelo convite. Acho que tem uma jornada muito grande de formação de opinião, um pouco de botar um pouco os trilhos, porque é muita coisa, tem como falam aqui, muito mato alto ainda, em muitas frentes. E eu acho que estas conversas permitem muito essa reflexão de como que as diferentes frentes, empresas, conseguem dar seu grão de areia para a construção disto e, sobretudo, visão de futuro, né? Porque eu acho que estamos muito imediatistas. É um tema que me mortifica um pouco, né? Sabe? Me deixa um pouco meio preocupado, assim. É tudo muito, muito no curto prazo. Precisa vender agora, precisa crescer agora, precisa tudo... Galera, eu acho que nada se mantém tempo nem é sustentável como chama, fogos de artifício. Então, realmente, as coisas tomam tempo, tem que agir rápido, sim, mas com direção muito clara, sobretudo um objetivo muito claro. Então, a minha mensagem é essa. Chame a gente, porque a gente gosta muito de estratégia, realmente... para fazer virar realmente os negócios com direção e propósito, né? que esteja alinhado com o DNA da empresa. Acho que isso. Quero agradecê-los. Quero manter aqui o convite para as pessoas seguirem. Enfim, toda aquela parte lá que não tem como fugir, ou seguir, compartilhar, dar like, comentar e tudo mais, que isso é super importante. A gente, enfim, para aqui um tempo para... fazer essa conversa, enfim, tá nesse lugar e dedica. Então, acho que aí dá uma forcinha aí, compartilha, dá o like, porque é bem importante isso pro projeto, que tem planos ambiciosos aí para 2026. Felizmente, tem contado com presença de pessoas muito bacanas. Então, é isso aí. Quero agradecê-los e, poxa, portas abertas e contato de vocês, enfim, o LinkedIn vai estar aí, enfim. Tá tudo aí. E é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Muito feliz de ter gravado esse episódio. É isso aí. Vamos que 2026 promete. Vamos que vamos. É isso aí.